Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite, amém? Nós vamos meditar em um texto no livro de Apocalipse, e eu queria que os irmãos abrissem comigo. Livro do Apocalipse, capítulo 2, e eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 2, eu estarei lendo do verso 1 até o verso 7. O título da minha Bíblia está escrito: Carta à Igreja de Éfeso. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos que orem mais uma vez comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. A tua palavra foi lida e a tua palavra será ministrada nesta hora, Senhor. Desde já pedimos ao Senhor que conduz-nos nessa noite a ouvir atentamente tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. A tua palavra diz que o Senhor ocultaste todas essas coisas aos sábios e aos inteligentes, mas o Senhor revelaste aos pequeninos. Sim, Senhor, porque esta é a sua vontade. E assim nós cremos que nessa noite o Senhor tem nos revelado a tua palavra. É o que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, um texto em João capítulo 21, verso 15. Jesus ali, quando ele encontra com Pedro, Jesus ele faz alguns questionamentos para Pedro. Jesus vira para ele, a partir do verso 15 ali do capítulo 21 de João, ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Então Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, pela segunda vez, ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro, pela segunda vez, responde novamente a Cristo: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela segunda vez também Jesus ele diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus ele pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro, se entristecendo pela terceira vez Jesus ter perguntado a ele: Pedro, tu me amas? Pedro vira para Jesus e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. É interessante a gente observar esse texto, irmãos, que Jesus ali naquela confirmação do amor verdadeiro de Pedro, na confirmação do seu chamado em seguir a Jesus, Jesus ele queria ali chamar a atenção para Pedro refletir se o amor que ele tinha por Jesus era um amor verdadeiro. Em palavras mais simples, para nós entendermos, Jesus estava querendo tirar de Pedro: Pedro, será que verdadeiramente você me ama? Analisa aí profundamente no seu coração, na sua vida, a forma que você tem de viver, a forma que você tem de me servir. Verdadeiramente, Pedro, será que verdadeiramente você me ama mesmo? Então Pedro, colocando nesse contexto de reflexão, ele vira para Jesus e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa carta, que Jesus ele manda João escrever para Éfeso. Jesus ele quer colocar a igreja para refletir se essa igreja verdadeiramente ela ama ao Senhor Jesus. A mensagem central aqui da carta de Jesus à igreja de Éfeso é o primeiro amor.
E Jesus ele trata isso com Pedro, colocando Pedro para refletir, colocando ele para refletir na sua vida se verdadeiramente ele amava a Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. No início da carta aí, irmãos, a gente vai ver que Jesus ele cuida da sua igreja. Ele cuida de uma forma tão especial que ao escrever essa carta para a igreja de Éfeso, ele tem procurado cuidar da igreja. A gente vê que é uma carta de elogios, mas também uma carta de exortação, chamando a igreja para um arrependimento. Então, ao escrever a carta para a igreja, mostra o cuidado de Cristo. Então, Jesus, ao repreender, ao corrigir, ao escrever, ele está cuidando da sua igreja. Correção é símbolo de cuidado. Então, o simples fato de Jesus endereçar essa carta para a igreja de Éfeso mostra o seu cuidado com a sua noiva. Interessante que Jesus ele diz a partir do verso 2, acompanha comigo aí: conheço as tuas obras. É claro que quem escreve a carta é João, mas nós sabemos que por trás disso está Jesus falando. Então é o próprio Jesus dizendo para a igreja: olha, eu conheço as tuas obras. Engano nosso, irmão, em pensar que os nossos pecados cometidos às escondidas, eles passam despercebidos diante de Deus. João Calvino ele diz que os nossos pecados cometidos no oculto, eles são cometidos diante da face de Deus. Então Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo na igreja, ele conhece os membros daquela igreja, ele conhece bem de perto o que está acontecendo naquela igreja. Por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que igreja você é, ele sabe o que está se passando nessa igreja. Ele diz: tanto o teu labor como a tua perseverança. E essa palavra perseverança, ela é uma palavra que é dita em todas as cartas, das 7 cartas do Apocalipse. Jesus ele sempre vai chamar a atenção dessas igrejas para ser fiel a Jesus, para perseverar, porque essa é a qualidade de um crente, a perseverança. Todas as igrejas do Apocalipse, Jesus chama a atenção para isso. E ele continua dizendo: e que não pode suportar homens maus. E aqui começam os elogios de Jesus para essa igreja. Uma das igrejas mais elogiadas de Apocalipse é essa igreja de Éfeso. Antes de chegar nas repreensões, Jesus ele começa a citar primeiro os elogios. Olha, vocês, igreja de Éfeso, vocês têm algumas qualidades que eu tenho que citar aqui. E Jesus começa citando: vocês não podem suportar os homens maus. Ou seja, no meio da igreja de Éfeso, eles não aceitavam comportamento ímpio. As práticas mundanas dos ímpios, eles não aceitavam no meio da igreja. Quando eles começavam a conviver com homens maus, com práticas ímpias, práticas mundanas, que não agradavam a Deus, eles começavam a cortar pela raiz. E Jesus elogia isso. Olha, vocês não suportam o comportamento dos ímpios, de pessoas mundanas, e isso é digno de elogio. E ele continua dizendo: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É uma igreja que tem discernimento espiritual para discernir quem é de Deus e quem não é. Olha para você ver que característica importante nessa igreja. Jesus está dizendo assim, ó: quando aparece alguém aí na sua igreja, dizendo que é um homem de Deus, vocês provam essa pessoa para saber se verdadeiramente é um homem de Deus. E isso é digno de elogio. Vocês não aceitam no vosso meio falsos apóstolos, falsos profetas. Se aparecer alguém na igreja com falsos ensinamentos, querendo deturpar a mensagem de Cristo, levando vocês para um caminho além do evangelho de Cristo, vocês não aceitam. E isso também é digno de elogio. Vocês não suportam o comportamento dos ímpios, dos homens maus. Vocês não suportam as heresias, os falsos apóstolos, os falsos profetas, pessoas que se dizem ser homem de Deus, mas não são homem de Deus. Vocês têm discernimento espiritual, vocês conseguem discernir essas coisas. Parabéns! E ele continua dizendo no versículo 3, e tens perseverança. Aqui é importante a gente notar que a perseverança ela é uma qualidade de um verdadeiro cristão. O verdadeiro crente, ele persevera em Cristo. Então Jesus aqui, ele não está escrevendo para ímpios, Jesus está escrevendo para uma igreja crente. Ele está levando uma mensagem para crentes verdadeiros no Senhor Jesus, que perseveram na fé, que a nenhum momento pensam em desistir da fé. Jesus está falando com crentes. Jesus não está evangelizando ímpios que não conhecem a Deus, ele está tratando com pessoas que creem. E tens perseverança, no verso 3, e suportaste provas
por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verdadeiros crentes nessa igreja, que perseveravam e que passavam sofrimentos por causa de Cristo, por confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa igreja aqui, eles perdiam seus empregos, eram expulsos das suas casas, expulsos de sinagogas, eram perseguidos. E esses crentes aqui de Éfeso, eles diziam o seguinte: olha, é mais importante, é melhor perder direitos e sofrer perante as autoridades deste século do que ser infiel ao Senhor. Por isso que Jesus, ele elogia dizendo: olha, vocês passam por provas, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Até aqui muitos elogios, né? Jesus, ele tratando com essa igreja, mostrando quais são as suas qualidades. Vocês não suportam os homens maus, os comportamentos dos ímpios, vocês perseveram, vocês sabem discernir entre os verdadeiros apóstolos e os falsos profetas. Vocês têm perseverança, vocês suportam provas por causa do meu nome. Só que a partir de agora, Jesus, ele vai partir para um ponto que ele vai começar a tratar sobre o amor. A partir do versículo 4, ele começa a parte de exortação da igreja. Depois de citar todas as suas qualidades, os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, Jesus inicia no verso 4 dizendo assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse tenho, porém, né? Jesus está mostrando aqui que até aqui está tudo bem. A igreja tem muitas qualidades, muitos pontos positivos, pontos fortes. Só que a partir de agora, Jesus, ele vai mostrar que a igreja, ao longo do tempo, houve uma mudança de postura na igreja. Ele diz assim, ó: tenho, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Se essa igreja abandonou o seu primeiro amor, houve uma época que essa igreja era uma igreja fervorosa no primeiro amor. Então, quando ele diz abandonaste, ele está querendo dizer que, a partir de algum momento da história dessa igreja aqui, houve uma mudança de postura, aonde o primeiro amor a Jesus foi deixado de lado. E procurando saber, né, de alguns estudiosos, teólogos, muitos tentam desvendar o que é esse primeiro amor. O que é o primeiro amor? Como podemos definir o que é isso? O que é o primeiro amor? E algumas definições de alguns estudiosos, teólogos, colocam que esse primeiro amor, ele tem a ver com aquela paixão de colocar o amor a Deus sobre todas as coisas. A minha motivação de fazer todas as coisas para Deus é o amor a Deus, e não outras coisas. E também essa definição de primeiro amor também pode ser colocado como aquela paixão que queima pelo testemunho público de Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela sente aquele primeiro amor, aquele primeiro contato com Cristo do novo convertido, todos nós passamos por isso. Uma das primeiras coisas que você começa a fazer é tudo por amor a Deus. Você começa a abandonar pecados, práticas mundanas, companhias que te levam para o pecado. Tudo isso você faz por amor a Deus. Começa a se dedicar mais em oração, começa a se dedicar mais na obra do Senhor. Mas tudo isso não de uma forma mecânica, porque eu tenho que fazer, mas simplesmente por amor a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar está o amor a Deus. E também das características do primeiro amor do novo convertido, aquela paixão que queima por falar de Jesus. Uma vez que você conheceu esse Jesus, o amor de Jesus salvífico, você quer que todas as pessoas se convertam. E a partir daquele momento você começa a pregar e anunciar o testemunho público de Jesus aonde você vai. Você quer que todo mundo se converta. Então as duas características principais desse primeiro amor é isso. O amor a Deus está acima de todas as coisas, de obras, de tudo que eu faço. E o testemunho público de Jesus, ele é vivo na minha vida. Eu não sou cristão somente em quatro paredes. Aonde eu vou, eu faço questão de testemunhar publicamente o nome de Cristo Jesus. E essa igreja que perdeu essa característica, perdeu o seu primeiro amor. E no verso 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Essa questão da falta do primeiro amor é o principal problema dessa igreja. Porque se você continuar lendo aqui, você vai ver que Jesus ele vai continuar elogiando a igreja
por outros comportamentos que a igreja tinha. Então esse problema da falta do primeiro amor, de ter abandonado o primeiro amor, é o principal problema da igreja. A falta de zelo pelo testemunho público de Jesus. Vocês pararam de testemunhar Jesus publicamente, vocês se calam, vocês estão silenciosos quanto à sociedade, de anunciar a Jesus. Não queima mais no seu coração aquela paixão, aquele zelo de falar de Jesus. E aquela indiferença espiritual. Acabou o amor a Deus, o que te motiva a fazer. É interessante notar, irmãos, que nós observamos a igreja do século 21, uma igreja de muitas obras. Nós olhamos muitos para o que nós estamos fazendo. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E pela Bíblia Sagrada nós sabemos que a obra de Deus é crer em Jesus. Muitos de nós entendemos que a obra de Deus é fazer coisas. Isso é importante. Nós devemos nos movimentar como uma igreja e fazer coisas. Mas a principal obra de Deus é crer em Jesus. Se eu creio em Jesus Cristo e a minha vida está de acordo com o testemunho de Jesus, a obra de Deus está sendo feita. Ainda que eu não diga nada, aonde eu vou, a obra de Deus está sendo feita por causa do meu testemunho, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então você pode procurar na Bíblia Sagrada que ela vai descrever o que é uma obra. A obra de Deus, a maior obra que existe, é crer no Senhor Jesus. Ele diz, lembra de onde caíste. O que significa isso? Aonde eu caí? Quando isso começou a acontecer? Quando na minha vida eu parei de testemunhar publicamente de Cristo? Quando na minha vida eu deixei de fazer as coisas, colocando o amor a Deus sobre todas as coisas? Será que as coisas que eu tenho feito têm sido por amor a Deus? As obras que eu tenho feito? As coisas que eu tenho me dedicado? O amor a Deus está acima de todas as coisas? E ele continua dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Voltar à prática das primeiras obras, o amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Quando Jesus ele conversa com Pedro ali, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo para Pedro, olha, será que o amor de Deus está acima de todas as coisas na sua vida? Você tem amado a Deus? O amor a Deus está acima de tudo. Você ama verdadeiramente a Deus, seu coração queima por amor a Deus. Os grandes homens de Deus da Bíblia, eles faziam coisas por amor a Deus. E não porque eles tinham que fazer, mas porque queimava no seu coração esse amor a Cristo sobre todas as coisas. Volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro. É interessante que em todas essas igrejas, essas cartas do Apocalipse, das 7 cartas, Jesus ele tem ameaça para todas as cartas, para todas as igrejas. Porque Jesus ele sabia que naquelas igrejas ali não era formada somente de crentes. Nem todos nessas igrejas eram crentes de verdade. Haviam ímpios. Por isso que Jesus ele ameaça. E muitas das vezes, como aqui, Jesus ele diz assim, ó, e se não te arrependeres, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Jesus, em palavras mais simples de nós entender, ele está dizendo aqui, olha, se a partir de hoje não houver uma postura nessa igreja quanto a esse comportamento, eu vou te visitar, e eu vou te mostrar que eu sou Deus da sua vida. E Jesus ele faz isso, irmãos. Eu conheci pessoas que sofreram de câncer, e a partir daquele momento que essas pessoas sofreram de câncer, elas procuraram a Deus para serem curadas. E aí eu vi Deus curar câncer na vida de pessoas. E eu vi uma pessoa ser curada de câncer, pegar essa cura que ele recebeu da parte de Deus e ir comemorar essa cura no mundo. Voltar para as práticas mundanas, voltar para o mundo, para comemorar lá no mundo a vitória que ele teve na presença de Deus. E aí sabe o que Deus fez? Deus visitou ele novamente e ele voltou ao estado que ele estava de câncer e morreu fora da presença de Deus. Então Deus, ele muitas das vezes ele faz isso, ele te dá avisos de arrependimento, e quando não existe esse arrependimento, ele diz o seguinte, olha, eu vou te visitar, por causa da sua não mudança de postura, da sua mudança de mente, eu vou te visitar, e eu vou te mostrar que eu sou Deus, e eu posso mover o seu candeeiro. Quando não há arrependimento, não há volta das primeiras obras, não há a volta da prática das primeiras obras, quando não há uma volta da igreja ao primeiro amor, a amar a Deus sobre todas as coisas novamente, a testemunhar publicamente de Cristo, meu testemunho pessoal de Cristo, quando não há esse arrependimento na igreja, Jesus ele vem,
com ameaças. E ele diz, olha, se não houver uma mudança de postura em você, eu vou te visitar e eu vou te mostrar que eu sou Deus. Por isso que ele diz, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No verso 6 ele diz, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Como no início Jesus ele volta a elogiar a igreja por causa dos seus pontos positivos. Jesus ele diz assim, ó, vocês têm ao teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E se a gente procurar na história, esses nicolaítas eram pessoas que se diziam crentes, mas que simpatizavam com as práticas do mundo. Pessoas que diziam o seguinte, olha, não tem nada a ver eu ser crente e viver da mesma forma que as pessoas que não conhecem Jesus vivem. Isso eram os nicolaítas. Não tem nada a ver eu ser simpatizante com as coisas do mundo. Não tem nada a ver eu viver aqui na igreja uma vida e viver lá fora a mesma vida que os mundanos vivem. Adepto às coisas do mundo. Vida tranquila entre a igreja e o mundo. Isso não tem nada a ver. Nós vivemos numa época que nós observamos esse tipo de comportamento na igreja. Pessoas que não sabem discernir entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Isso não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo, não tem problema, depois Deus perdoa. Então, essa igreja aqui era contra isso. Olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Aquelas pessoas que se dizem crentes, mas têm comportamentos mundanos, simpatizam com as coisas desse mundo. Quando você observa a vida daquela pessoa, não tem diferença entre a vida dela, que se diz crente, e entre a vida de um mundano. Ele tem as mesmas práticas mundanas, e a igreja era contra isso. E é tão interessante essa ideia dos nicolaítas, que ele continua dizendo assim, ó, as obras dos nicolaítas, no verso 6, aos quais eu também odeio. Irmãos, essa ideia de você se dizer crente e se compactuar com as coisas do mundo, Jesus odeia esse tipo de comportamento. Olha o que Jesus está dizendo aqui, as quais eu também odeio, as obras dos nicolaítas. Você se dizer crente e simpatizar com as coisas do mundo, ser mundano lá fora. Aqui nós louvamos a Deus, cantamos, mas lá fora nós estamos nas rodas dos escarnecedores, fofocando, mentindo, se vestindo como crente, falando como crente, se dizendo cristão. Eu odeio esse tipo de comportamento, Jesus ele está dizendo. Eu não me compactuo com isso. E essa era uma igreja que era louvada por esse tipo de comportamento. Mas, infelizmente, a falta do primeiro amor levou essa igreja a ter tolerância com a frieza e a indiferença espiritual. O que é a indiferença espiritual? É aquela pessoa que, se ela está lendo a Bíblia, está tudo bem. E se ela não está lendo a Bíblia, também está tudo bem. Se ela está orando a Deus, tendo uma vida de comunhão com Deus, está tudo bem. E se ela não tem uma vida de oração, também está tudo bem. Isso é indiferença espiritual. Tolerância com frieza era a igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha zelo doutrinário, mas tem falta de amor. Parabéns, vocês não aceitam no vosso meio heresias, homens maus, falsos apóstolos, falsos profetas. Vocês não aceitam no vosso meio pessoas que se dizem crentes, mas que têm comportamento de pessoas do mundo. Parabéns por isso. Mas vocês fazem todas essas coisas, mas não por amor a Deus. Vocês fazem isso de forma mecânica, como se fosse passado de geração para geração e chegou até mim e o meu comportamento agora é esse. Não queima no seu coração o amor a Deus. Irmãos, essa ideia de você odiar falsos profetas, isso não é o cerne do testemunho do Evangelho. O cerne do testemunho do Evangelho é o amor a Cristo sobre todas as coisas. Se nós odiamos os falsos profetas e condenamos as heresias, glória a Deus por isso. Se não aceitamos no nosso meio os falsos apóstolos, falsos homens de Deus, falsos crentes, parabéns pela igreja. Mas se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, se não queima no nosso coração esse desejo de ter comunhão com Deus, se nós pecamos e continuamos a nossa vida de maneira normal, sem nos entristecer pelo pecado, se nós não temos uma vida de comunhão íntima com a leitura das Sagradas Escrituras, se não nos incomoda passar uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem orar, não tem propósito nenhum em nós expulsarmos os falsos profetas daqui. Se nós temos a frieza espiritual, se nós toleramos em nossas vidas a frieza e a indiferença espiritual, eu não leio, eu não oro, não leio a Bíblia, está tudo bem.
Isso não pode ser tolerado no nosso meio. É por isso que Jesus, ele pega pesado aqui no principal problema da igreja, a falta do primeiro amor. Não queima mais no seu coração o amor a Deus. Você não tem mais uma vida de fervor na presença de Deus. Não adianta termos muito zelo doutrinário. Nós sabemos explicar detalhadamente a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da soberania de Deus, do pecado original, do homem, da natureza pecaminosa, mas muitas das vezes nós não vemos Jesus, não vemos a sarça arder, não vemos Jesus descer e falar conosco. Nosso coração não queima para chegar numa pessoa lá no nosso trabalho e falar de Jesus, da nossa família, de reunir a nossa família para orar, de testemunhar publicamente de Cristo Jesus. Nós temos zelo doutrinário como a igreja de Éfeso, mas nós não temos o primeiro amor nas nossas vidas. Então, continuando, ele diz: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. É interessante a gente notar que o principal cerne do testemunho do Evangelho não é o ódio pelos falsos mestres, mas é o amor a Cristo sobre todas as coisas. O testemunho público de Jesus, que eu dou diariamente, falar de Jesus para outras pessoas. A principal característica de um avivamento é o evangelismo. Se você procurar na história da igreja, você vai ver que na época dos grandes avivamentos, uma característica do avivamento é, primeiro, a igreja se prostrava em oração a Deus e arrependimento do seu pecado. E segundo, o testemunho público de Jesus. Quando acontecia um avivamento na igreja, a igreja se tornava uma igreja de oração, uma igreja de pregação da palavra e uma igreja de transformação. Aquele homem que estava na igreja que era mentiroso, ele deixava de ser mentiroso. Aquele homem que estava na igreja que batia na esposa, ele deixava de bater na esposa. Aquele homem que tirava uma nota fria, ele parava de passar os outros para trás e se convertia verdadeiramente. A transformação de coração era a característica de uma igreja que tinha um avivamento. Não adianta nós escrevermos livros, contarmos todos os anos que nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se o nosso coração não queima por evangelizar, por pregar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu parente, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Muitas das vezes nós somos indiferentes à palavra de Deus, mas nós fazemos questão de ter o zelo doutrinário e não aceitar heresias no nosso meio. Jesus, ele chama a igreja a um autoexame profundo. Essa carta de Éfeso, irmão, ela mostra para nós que Jesus, ele está chamando a igreja para uma autorreflexão muito profunda, um autoexame. Como Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Então Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas? Jesus, ele estava querendo dizer para Pedro: olha, Pedro, analisa aí, será que verdadeiramente você me ama, Pedro? Será que verdadeiramente com tudo aquilo que você tem vivido, você me ama? Então Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Para Pedro dar essa última pergunta para Jesus, ele fez uma autorreflexão da sua vida. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Por mais que amamos a Jesus, e nós temos o prazer de dizer isso, que Jesus é o nosso amor, nós precisamos amá-lo cada vez mais. Pedir a Jesus que faça nascer no nosso coração cada vez mais o amor a Jesus e o amor ao nosso próximo. É impossível vencer pecados se o amor a Deus não estiver em primeiro lugar. É impossível prosseguir na fé quando vem momentos de dificuldade, se o amor a Cristo não estiver em primeiro lugar. Quando você se converteu, o mundo se desprendeu na sua vida porque você passou a amar a Deus. Eu lembro na minha vida que muitas coisas do mundo me prendiam. E aquilo que era tudo para mim no mundo passou a se tornar nada, porque eu comecei a amar a Deus e eu comecei a observar que aquelas coisas que me prendiam no mundo, elas desagradavam a Deus. Então, por causa desse amor a Deus, essas coisas começaram a se tornar nada na nossa vida. Nós ouvimos o evangelho que é pregado para nós do que você não pode,
Olha, se você é crente, você não pode fazer isso. Mas não é o evangelho da proibição que Jesus ele pregou. Jesus sempre pregou o evangelho do amor. Não é que você não pode, mas é que por causa do seu amor a Deus, você não vai fazer essas coisas. Você não se comporta como ímpio, não é porque você não pode, é porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, será que tu me amas? E Jesus coloca essa mesma reflexão em Pedro, aqui nessa igreja de Éfeso. Vocês precisam refletir sobre o seu primeiro amor, voltar a testemunhar publicamente de Jesus, voltar a amar a Jesus sobre todas as coisas, porque tudo começa com o amor. Tudo começa pelo amor a Cristo. Se não amamos a Cristo verdadeiramente, tudo o que estamos fazendo em vão. Por mais que escrevemos livros, pregamos doutrinas, temos o nosso zelo doutrinário ali com regras detalhadamente, manual da igreja, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, tudo isso será simplesmente zelo doutrinário, sem falta de amor. Ao vencedor, ele diz no 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz: a fé salvadora se mostra pela firmeza e constância do crente. Quem que é o vencedor? Em todas as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, Jesus, no último versículo da carta, ele sempre vai mencionar o vencedor. E quem que é esse vencedor? Muitas das vezes nós colocamos a nossa pessoa de fora, né? Será que o vencedor sou eu? Será que eu vou conseguir? Então, essa fé salvadora de ser vencedor, ela se mostra pela firmeza do crente, pela constância do crente. Nós só somos salvos verdadeiramente se nós somos firmes. Não é aquele crente que, por um período da sua vida, ele está firme. Os seus pés estão sobre uma rocha. Mas por outro período da vida, ele vive pecando como ímpio. Isso não é característica de uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que está lá no Salmo 40. O Senhor ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés sobre um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Os meus pés estão fincados sobre uma rocha. E o Senhor também colocou um cântico novo sobre a minha boca. Os povos louvarão, bendirão e adorarão o nome do Senhor. Aquela verdadeira fé que salva, coloca o crente com os pés sobre uma rocha firme. Ele não está abalado. Certa vez na minha vida, um homem de Deus virou para mim e disse o seguinte: olha, Deus manda te dizer que nada vai te abalar. E aí, refletindo em casa sobre essa palavra que esse crente diz para mim, eu achei aquilo muito profundo. E comecei a refletir e falei: Deus, nada vai me abalar? Como assim? Isso é muito profundo. Então, independente do que aconteça na minha vida, nada vai abalar minha fé? Eu queria que o Senhor falasse comigo nas Escrituras sobre isso. Será que tem algum texto bíblico que me mostra que nada vai abalar minha fé? Então Deus me mostrou, Salmos 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, meus irmãos? Então a fé salvadora de um crente, ela está na confiança do Senhor Jesus. Esse é o vencedor, aquele que está firme. A firmeza de um crente e a sua constância. Você quer examinar se uma pessoa é verdadeiramente crente ou não? Olha a sua constância. O verdadeiro crente, ele é constante. Ele não é uma pessoa que um período da vida, ele é super crente. E outro período da vida, os pecados do mundo invadem a sua vida e ele se comporta como se ele nunca conhecesse Jesus. O verdadeiro crente, ele não é assim. O verdadeiro crente, ele é firme na fé. Ele não desiste, porque Deus é a sua confiança, Jesus é a sua confiança. E o verdadeiro crente, esse aqui, o que está sendo exortado pela sua falta de amor, ele é constante, ele não desiste. Por mais que Jesus ele vem, toca na sua principal ferida e exorta, e mostra para ele que se ele não se arrepender, Jesus vai vir, e ele vai mostrar que ele é Deus, ele vai lá e se arrepende. Ele vem com uma autorreflexão na sua vida, ele se arrepende, ele passa a ser um crente constante na presença de Deus. Então que nessa noite, irmãos, possamos ser esse vencedor aqui de Apocalipse, o crente que tem a sua fé firme em Jesus, que não se abala, e o crente constante na presença de Deus, que não vive de altos e baixos,
Aquele que em um período da sua vida ele é super crente e outro período da sua vida ele deixa muito a desejar como crente, mas que possamos ser esse vencedor, o vencedor que se arrepende. Em muitos momentos aqui a palavra arrependimento vai ser citada por Jesus. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, se arrepende. Tenha uma reflexão na sua vida, se verdadeiramente você tem amado a Deus. O verdadeiro vencedor é aquele que se arrepende. Que nessa noite nós possamos ser esse vencedor aqui, que se arrepende dos seus pecados e se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, o meu coração não queima mais por amor ao Senhor. Eu tenho feito as coisas de forma mecânica. As coisas têm sido passado para mim e eu tenho feito não por amor a Ti, mas porque eu tenho que fazer isso. Como crente eu tenho que fazer, é minha responsabilidade, mas essa não tem sido a minha principal motivação. Me perdoa, Senhor, pela minha falta de amor. Me perdoa por deixar de testemunhar Cristo publicamente. Eu não tenho mais falado de Jesus. Eu não tenho mais aonde eu ir do testemunhado de Cristo, com a minha vida, com o meu comportamento, com palavras. Pessoas que estão morrendo e não têm ouvido da minha boca o testemunho público de Jesus Cristo. E eu tenho certeza, irmão, que essa igreja se arrependeu, porque Jesus, Ele só exorta aquele que Ele tem como filho. Se verdadeiramente Jesus, Ele vem até mim, e Ele toca na minha ferida, é porque Ele sabe que a partir daquele momento, eu me prostrarei diante de Deus, e eu confessarei os meus pecados, e assumirei uma postura diferente diante de Deus. Arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Que Jesus nos ajude nessa noite a não só ter o zelo doutrinário, que é muito importante, mas também voltar ao primeiro amor. Volte a queimar o seu coração por amor a Deus. Volte a dar testemunho público do Senhor Jesus aonde você for. Que Jesus Ele possa fazer conosco nessa noite, como Ele fez com Pedro. Colocou Pedro para refletir se verdadeiramente ele amava a Deus. Convido você que feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta hora nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. E nós confessamos diante de Ti que nós somos a igreja de Éfeso. Nós somos essa igreja que deixou, meu Pai, o primeiro amor. Nós confessamos diante do Senhor que o nosso coração não queima mais como antigamente, por amor a Ti, Jesus, com lágrimas na Tua presença, como era antigamente, Senhor. O nosso coração não queima mais para falar de Jesus para as outras pessoas, mas como essa igreja aqui, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor e Te pedimos: perdoa, Senhor. Perdoa aquele que não fala mais de Jesus, que negligencia esse testemunho. Aquele que não ama o Senhor mais como ele deveria. E essa pessoa sou eu. Essa pessoa é o meu irmão, que está aqui com o coração quebrantado e contrito e se prostra diante do Senhor, Pai. Também oramos ao Senhor por aqueles que estão aqui, que ouviram essa palavra e o seu coração ainda continua fechado, meu Pai. Pessoas que olham o seu estado deplorável e não se arrependem. Pessoas que não conseguem se arrepender, se dobrar, não conseguem se arrepender dos seus pecados, que tem o seu coração duro. Alcança também esses, meu Pai. Mas também aqueles com o coração quebrantado e contrito, aquele que se arrepende, Pai, que entrega a sua vida ao Senhor. Alcança-nos, ajuda-nos a partir de hoje, sermos uma igreja assim com um zelo doutrinário, de busca pelas Sagradas Escrituras, mas também que possamos ser uma igreja forte, que ama Jesus sobre todas as coisas, que o nosso amor ao Senhor, meu Pai, seja como o de Pedro. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que nós Te amamos acima de todas as coisas, Jesus. Por isso, nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti. Muda-nos, nos ajuda, Senhor, a ter uma postura diferente diante de Ti. É o que oramos e cremos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos,